Olá, boa tarde. Hoje vamos começar mais uma live promovida pelo Escritório de Advocacia Bruno Augusto Advogados. Meu nome é Amanda, eu sou responsável pela parte de locações, principalmente contratos de locação aqui no escritório. E hoje a gente separou um tema bem interessante para conversar. Desde que a atriz Larissa Manoela falou a respeito dos problemas que ela tinha familiar relacionados à empresa que ela constituía junto com os pais dela, a holding familiar que ela tinha para administrar o patrimônio dela, muito se tem perguntado a respeito das holdings. Então, hoje, o foco é falar um pouquinho das vantagens de se alugar um imóvel por meio da holding. Então, para a gente começar, é interessante a gente lembrar um pouquinho o que significa esse termo, né? Então, a holding é um termo em inglês que significa controlar, guardar ou manter. Então, a definição jurídica é apresentada no mercado de diversas formas. De forma bem simplificada, a gente pode falar que a holding nada mais é do que uma empresa constituída com um fim específico, ser dona de outras empresas ou ser detentora de investimentos diversos. E esses investimentos podem ser imóveis, aplicações financeiras e muito mais. Então, é muito amplo o que pode ser tratado por meio da holding. Para que serve uma delas, né? Então, são diversos os benefícios e eles variam de acordo com a estratégia adotada pelas partes. Então, é muito importante na hora que for formalizar, for criar uma holding, é importante lembrar qual que é o objetivo final. É interessante também estar munido, estar acompanhado de um advogado que possa instruir quais são as melhores vantagens de acordo com o objetivo final, qual é o interesse das partes em relação a isso. Então, alguns benefícios são a economia tributária, o planejamento sucessório, as facilidades na declaração de imposto de renda e muito mais. Então, como eu falei no início da live, a nossa intenção aqui é falar um pouquinho a respeito das vantagens de ter imóveis locados por meio da holding também. Então, como eu falei lá no começo, pode-se ter parte do patrimônio imóveis administrados, né? Como administrar. E uma das vantagens de se locar é você estar gerando renda. Então, em vez de ter, é óbvio que a gente tem todo um custo de administração dessa empresa, é uma pessoa jurídica, né, que é criada, e tem todo um custo para ter uma administração, pagamento de impostos. Então, quando você loca os imóveis que são parte do patrimônio dessa empresa, dessa holding, você está gerando uma renda, está criando caixa dentro dessa sociedade. Então, a primeira vantagem é gerar renda, trazer o dinheiro para dentro da empresa, entrar um dinheiro no caixa. Uma segunda vantagem é a possibilidade de redução nos impostos. A gente sabe muito bem que tem várias taxas diferentes, vários impostos que incidem também nas locações. Então, quando a gente fala de um locador, que é uma pessoa física, uma pessoa, quando ela figura como locadora, o imposto de renda a ser recolhido pode chegar até 27,5% do valor que é recebido. Enquanto que quando o locador é uma pessoa física, obviamente depende muito do lucro presumido dessa empresa, mas o percentual do tributo pode ficar entre 11% e 14%. É bem abaixo quando a gente compara dos impostos que são cobrados em cima de uma pessoa física. Então, vamos pensar aqui num caso, num exemplo, né? Então, se a gente falar de um imóvel que é locado pelo valor mensal de R$20 mil, se esse imóvel ele fosse locado por uma pessoa física, se fosse o João, o locador desse contrato de locação, o valor mais ou menos do imposto a ser pago seria em torno de R$4.600 por mês. Agora, se a gente for falar de uma empresa figurando como um locador, esse valor cai bastante, passa a ser de R$2.600. Então, de novo, se fosse uma locação de R$20 mil por mês, se for para uma pessoa física, o imposto a ser pago é de R$4.600.
Agora, se for de pessoa jurídica, esse valor passa a ser de R$ 2.600 mais ou menos. Então, a gente percebe aí que é muito grande. A gente está falando de um imóvel. Se forem vários imóveis, todos esses impostos também vão ser bem abaixos. E comparados com os impostos que são cobrados para se manter a empresa, ainda assim compensa. E a terceira opção, né, a terceira vantagem que a gente pode falar de um imóvel que é locado pela holding é evitar que o locador caia numa malha fina. Então, a gente sabe que quando as pessoas pagam, né, vão fazer a declaração do imposto de renda, ela precisa fazer a declaração do que é pago, do que ela recebe e do que ela paga. E muitas vezes a gente percebe que nos contratos de locação que a pessoa é física, a pessoa física ela precisa ela mesma declarar, né? Então, quem faz o pagamento faz a declaração desse valor. E às vezes a pessoa que faz o pagamento faz a declaração de forma errada, enquanto que o locador faz a declaração certa. Agora, quando figura uma empresa como locadora nesse contrato, a obrigação de declarar é ela. Então, ela não vai ter problema de cair na malha fina, de ter um problema fiscal mais para frente. Então, são várias as vantagens. Obviamente que a gente sempre pensa na vantagem econômica, né, de não ter um gasto grande, mas às vezes a gente pensa, eu abri uma empresa, vou ter todos os gastos de administração com ela, os pagamentos de impostos, mas locando os imóveis que são parte dessa empresa, passa a ser uma vantagem. Então, quando você está com um advogado que você quer tratar a respeito disso, é interessante você falar de novo quais são os seus objetivos ao abrir uma holding e o que você espera disso. E aí, com o advogado, ele vai te instruir corretamente de como fazer, quais seriam as vantagens. Então, lembrando, quando a gente vai locar um imóvel pela holding, quais seriam as vantagens que a gente levanta aqui hoje? A primeira seria gerar renda, ou seja, quando você põe um imóvel para ser locado, o valor do aluguel vai entrar e vai gerar um caixa dentro dessa empresa. A segunda vantagem é a redução de impostos. Então, lembrando que quando uma pessoa física que figura como locadora, esse valor de imposto de renda que tem que ser pago, ele pode atingir 27,5%, isso dependendo muito do valor do aluguel que é cobrado, enquanto que para a pessoa física o imposto pode gerar em torno de 11% a 14%. Então a gente está falando aí de praticamente metade, até menos da metade, dependendo de novo do valor do aluguel. E a terceira vantagem é evitar que o locador caia na malha fina, no sentido de ter divergência de informações. Quando é a própria empresa que faz a declaração, tem-se um cuidado muito maior em relação a isso. Você não está à mercê de uma outra pessoa fazer a declaração e fazer de forma errada, né? Então, se você se interessou a respeito do tema, acha interessante, talvez se você se enquadra em relação a isso, tem outros imóveis que podem ser colocados, talvez você que tenha você e seus irmãos tenham herdado alguns imóveis e não sabem o que fazer, entre em contato com a nossa equipe. Nós temos uma equipe preparada para poder orientar e indicar o que seria melhor para o seu caso. Pode mandar um inbox também, ou pode entrar no site do escritório e entre em contato com a gente para poder tirar essas dúvidas, tá bom? Então, foi bem rapidinha hoje, é só pra gente falar um pouquinho a respeito, mas se tiverem temas para outras lives ou se tiverem dúvidas, a gente está à disposição. Então é isso, pessoal. Até mais, tchau, tchau!